que ninguém vai saber quem é o pai da criança. As senhoras vão pertencer ao grupo e não ao marido. E os homens vão pertencer ao grupo e não apenas a uma esposa. Um relacionamento aberto nesse sentido. E para conseguir isso, eles estão incentivando muito a instituição de casas comunitárias. E já existem casas comunitárias aqui no Brasil. Eu sei, do Rio de Janeiro existe uma casa onde vive o grupo. Cada noite o homem escolhe a mulher que quiser e a mulher escolhe o homem que quiser. Às vezes há briga entre eles também, mas esta é a forma deles viver. E Pierre Weil propõe como exemplo para essa nova sociedade algumas comunidades que já existem na Europa, onde dentro das quatro paredes ou dentro dos muros todo mundo anda sem roupa e ninguém diz: esta é minha esposa, este é meu marido. As crianças pertencem à comunidade e não pertencem apenas a uma pessoa. Até nos cartões que estão sendo impressos aqui no Brasil, a gente vê cada vez mais estes símbolos da nova era. Arco-íris, podem ver em qualquer livraria onde se vende cartões, vão encontrar um cartão atrás do outro com as cores do arco-íris. Especialmente cartões que são usados para mandar para os namorados. Sempre colocando a questão da família e do amor debaixo do símbolo deles. E até os gibis, eu não costumo ler, mas eu sei de pessoas que leem, já vem também às vezes com este símbolo do arco-íris para tornar esse símbolo familiar. Karl-Heinz Walter era um doutor, engenheiro, pedagogo, cientista político na Alemanha. Ele trabalhou durante vários anos a favor deste movimento Nova Era. Gastou muito dinheiro com isso e muito esforço. Mas finalmente ele chegou perto de um colapso nervoso, teve contato com cristãos e se converteu. Quando ele se converteu, então ele expôs os planos ou as principais teses deste movimento Nova Era. Eu tenho eles, que foi publicado numa pequena revista chamada Informationsbrief. As 6 principais teses da Nova Era são as seguintes: tudo é bom, inclusive o homem. A divindade vive em tudo, no cosmos, na terra, nas plantas, nos animais e no homem. Tudo é uma coisa só, e finalmente divino e bom. Segunda tese: o homem pode evoluir gradativamente na divindade. A alma imortal contém o bom que deve ser reconhecido e concretizado. Isto acontece por etapas, na forma de novos nascimentos que devem transformar a alma para o ser divino. Então cada alma, conforme eles, é divina ou é Deus, mas precisa passar por várias etapas de iniciação. E a nova era, no movimento Nova Era, a pessoa passa por 4 etapas de iniciação até finalmente ser uma pessoa que faça a conspiração para a derrubada do mundo, para estabelecer um novo mundo. Terceiro item: a morte é boa. A morte do corpo é necessária para que a eterna alma vivente se possa reencarnar no seu caminho de purificação, até que se torne plenamente consciente da sua divindade e possa se manifestar na sua consciência divina cósmica. No congresso de Nova Era que assisti em Curitiba, eles enfatizaram bastante esse ponto, que é necessário preparar a pessoa desde a infância para esse conceito de que morrer é algo muito bom, porque quanto mais cedo a pessoa morre, mais rápido ela teria uma chance de uma reencarnação na doutrina deles, e mais rapidamente a pessoa se tornaria um Deus. Então, o líder do movimento em Curitiba disse que no governo de Nova Era não haverá pessoas improdutivas. Quando a pessoa chegaria à idade da aposentadoria, tem alguém aposentado aqui? Quando a pessoa chegaria à idade da aposentadoria, eles iriam facilitar uma morte imediata para ele, para que pudesse reencarnar mais rapidamente.
Aí nos aposentados, aí de nós que estamos ficando velhos, né? Quarta tese: o amor é a aproximação do próximo conforme a escolha pessoal. A alma se dirige para pessoas iluminadas, ela age em busca de amor conforme a escolha própria. Desta forma, a troca de parceiros, ou cônjuges, é útil para a transformação da alma para a divindade. Quer dizer, quanto mais o homem trocar de mulher, mais rapidamente ele se torna Deus. E quanto mais a mulher trocar de homem, mais rapidamente ela se transforma numa deusa. E os homossexuais já são Deus por nascimento. Eles defendem o homossexualismo e o lesbianismo de todas as formas. E pode parecer estranho, mas já existe igreja evangélica no Brasil, onde se ensina que o homossexual não precisa se converter. Se vem homossexual para a igreja, é batizado automaticamente, porque já é mais divino do que qualquer outra pessoa. Igreja evangélica, já sob influência da nova era. Quinta tese: cada pessoa foi agraciada. O homem foi agraciado e traz em si o divino, que apenas precisa ser concretizado. A sua iluminação depende do grau já alcançado desta concretização e se constitui na medida para a plenitude da graça alcançada. Quer dizer, cada pessoa tem a possibilidade de se tornar um Deus. E finalmente, o primeiro mestre de todos os bons mestres será o Maitreya Cristo, que não é o Cristo da Bíblia, mas o Maitreya, o anticristo, numa linguagem mais clara. Dentro do plano para a família, nova era também tem um plano bem definido, e recentemente esse plano foi apresentado na Alemanha pela ministra para a Mocidade e Família, o nome dela H. Lehr. Ela apresentou o segundo relatório sobre família na União Federal da Alemanha, onde consta o seguinte: a educação dos filhos é responsabilidade da sociedade. Quer dizer, essa responsabilidade vai ser tirada dos pais e atribuída à sociedade. Segundo ponto: os pais já não serão responsáveis pela educação dos filhos. Terceiro ponto: a família está favorecendo o individualismo e colocando em dúvida outras instituições. Quer dizer, em outras palavras, a família é algo prejudicial. Quarto ponto: o amor maternal é prejudicial e leva os filhos ao isolamento. Por isso querem tirar a criança dos cuidados da mãe. Próximo ponto: é necessário prosseguir com a emancipação da mulher. Depois, para apressar a emancipação da mulher, é bom que haja uma troca de papéis entre homem e mulher. Parece que agora os homens vão ter que ter nenês, as mulheres vão trabalhar na fábrica, não sei como. E finalmente, devem ser instituídas residências comunitárias, aquilo que já está acontecendo também no Brasil. Então, a destruição total da família faz parte do plano Nova Era. Eles começam com isso nas escolas, atualmente, já como vamos ver amanhã à tarde. Esse plano foi apresentado pela ministra para a Mocidade e Família na Alemanha Ocidental. E por incrível que pareça, Helmut Kohl aplaudiu esse plano e disse que isso é o máximo que nós podemos oferecer para a nossa sociedade. Nesse ponto, nós já estamos hoje em dia indo para o planejamento da nova era. O controle da natalidade também faz parte do movimento Nova Era. Só não no sentido como está acontecendo hoje em dia muitas vezes, mas eles pretendem instituir um cartão de racionamento onde eles vão permitir a geração de filhos de acordo com a necessidade em áreas específicas. Um dos homens que escreveu sobre isso, Gary Allen, escreveu o seguinte:
pode estar se aproximando o dia quando será necessário que casais provem a sua competência para que lhes seja permitido que se tornem pais. Ou poderá haver um racionamento com cartões para cônjuges, casamentos grupais, uso de drogas contra a fertilidade, licença para alguém ter um filho, poligamia legal, abortos de excedentes e opções mais variadas para senhoras com restrições para homens se tornarem pais. Depois consta ainda no mesmo livro sobre o aborto, que também é promovido pelo movimento Nova Era. Em todas as guerras travadas por esta nação, que é os Estados Unidos, desde a Batalha de Lexington em 1776 até a Guerra do Vietnã, inclusive, os Estados Unidos perderam 668.226 combatentes. Agora, durante apenas um ano, foram assassinados 700.000 bebês neste país, antes que pudessem comer seu primeiro pedaço de pão pelo aborto. Quer dizer, morreram mais crianças em um ano pelo aborto do que durante todas as guerras, desde 1776 até a Guerra do Vietnã. E quem está promovendo o aborto em todos os lugares do mundo é a Fundação Rockefeller, que está por trás das finanças deste movimento Nova Era. Nova Era também tem um grande planejamento na área política e econômica. Eles elaboraram já um plano para dividir o mundo em 10 super-regiões, ou 10 mercados comuns. Alguns deles já estão instituídos como o mercado comum europeu, o mercado comum asiático está em formação, o mercado comum entre Estados Unidos e Canadá já foi selado, México vai fazer parte também. Agora está se trabalhando no mercado comum latino-americano, e as pessoas que acompanham os noticiários devem ter notado como nos últimos meses este assunto está sendo abordado continuamente, a necessidade de um mercado comum latino-americano. Peguei alguns recortes só na última semana. Zona livre de livre comércio na América Latina, defendido o mercado comum latino-americano, isso na semana passada. Mas toda semana nós ouvimos falar, inclusive no noticiário de hoje, na televisão, surgiu notícias sobre a integração da Argentina, Chile, Uruguai e Brasil para o começo desse mercado comum latino-americano. Então eles acham, e sem dúvida tem razão, que vai ser mais fácil controlar as finanças do mundo se dividirem o mundo em 10 áreas, em 10 centros, com uma sede principal a partir de onde eles querem então distribuir os bens do mundo inteiro de acordo com a necessidade e de acordo com aquilo que os governos estão se propondo a apoiar. O movimento Nova Era tem um apoio muito grande aqui no Brasil, inclusive de governos. Estive dando uma palestra em Marilândia do Sul, Paraná, sobre este assunto. Então alguém me falou que o governo dessa cidade estava sendo denominado Governo Nova Era. Peguei imediatamente o carro, fui para a prefeitura, conversei primeiro com o secretário de gabinete e depois com o próprio prefeito Jaime Rossi. Ele disse abertamente, confirmou os planos de Nova Era, inclusive entregou essa propaganda. Estamos semeando o futuro. Administração Nova Era, na prefeitura lá de Marilândia do Sul. E grande parte dos políticos aqui no Brasil, como também de outros países, estão diretamente envolvidos dentro desse planejamento. O grupo Cidadãos Planetários, que já citei antes, me mandou também esse folheto aqui, onde diz: Cidadãos Planetários para paz e segurança. E as pessoas que costumam ler a Bíblia já devem ter encontrado essa expressão em 2 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, ou 1 Tessalonicenses 5, verso 3, quando andarem dizendo há paz e segurança, então virá repentina destruição. E eles me mandaram esse convite para participar de um dos congressos deles,
Sobre esse tema, estão fazendo esses congressos em volta do mundo, com esse lema, paz e segurança. E dizem que isto vai ser possível estabelecer esse governo de paz aqui no mundo. Na área econômica, além de dividir o mundo em 10 áreas diferentes, eles têm o plano de estabelecer um sistema monetário único no mundo todo. Benjamin Creme é um dos grandes líderes da nova era. E ele deu uma entrevista, aliás, fez uma palestra num dos hotéis dos Estados Unidos. Eu tenho uma parte dessa palestra em vídeo. E quando terminou a palestra, uma jornalista cristã foi para ele e disse: como é que vocês imaginam mudar o sistema econômico do mundo todo? Quais são os seus objetivos? Então Benjamin Creme disse: nós iremos estabelecer um feriado bancário internacional, onde todas as instituições financeiras irão fechar. Então nós iremos submeter as pessoas a uma iniciação, quando elas poderão optar entre receber ou não receber o número. E ele disse bem claro: esta vai ser uma iniciação luciferiana. E as pessoas que receberem então o número na testa ou no dorso da mão, essas irão receber um crédito que poderão então movimentar. Então essa jornalista, Constance Combe, perguntou para ele: e o que vocês vão fazer com as pessoas que não se submeterem a essa iniciação luciferiana? Então Benjamin Creme fez esse sinal e disse: a estes nós vamos mandar para uma outra dimensão, onde vão aprender então a obedecer. Esse sinal que nós estamos vendo aqui, com o código de barras, tem já 3 conjuntos de barras sem números, em geral no começo, no meio e no fim, enquanto todos os outros conjuntos têm números. E na revista Diagnosen, de outubro de 89, foi revelado uma vez por que esses três conjuntos de barras não têm números. Foi perguntado de especialista Elderman sobre isso, e ele disse: esses 3 conjuntos de números de barras são o Código Internacional 666. Mas nós não colocamos os números porque iria assustar as pessoas. Então, por isso, deixo esse conjunto sem a numeração. Mas o planejamento já está feito. Qualquer pessoa do mundo que tem qualquer documento já tem o seu número lá nesse supercomputador de Bruxelas. Já está pronto para ser aplicado. Em 1981, as crianças que nasceram no mercado, debaixo desse grupo do mercado comum europeu, já começaram a ser marcadas com raio laser na testa, já recebendo o número. Quando alguns pais descobriram isso, fizeram uma revolta contra isso. Então, a partir daquela data, somente os pais que dão permissão têm os seus filhos já marcados com esse número, com raios laser. Os pais que não permitem não têm os seus filhos então marcados. Mas a marcação já começou, exatamente com esse objetivo de estabelecer esse sistema monetário único sobre o mundo inteiro. Então isso foi assim uma pequena introdução daquilo que é o movimento Nova Era. Em resumo, nós poderíamos dizer que é um movimento que tem os seus planos de Satanás e as hostes da maldade, as regiões espirituais da maldade. Seus 2 objetivos básicos são estabelecer um governo mundial e uma religião mundial. Eles trabalham através de muitas sociedades diferentes. E uma das suas atividades principais é a transformação das religiões para que elas aceitem um líder como sendo o seu Deus. Sobre a forma deles trabalharem na sociedade, nós queremos então ver amanhã de manhã a sua atuação na área da medicina, a sua atuação na área da educação
e a sua atuação na área religiosa. Por hoje era essa introdução. Se houver perguntas, agora poderemos então tentar responder. Esses 10 mercados não poderiam ser a besta de 10 cabeças? Poderia ser. Eu não vou afirmar categoricamente que seja. Em vez do caso da comunidade econômica com seus 10 países básicos. Seria então um caso, possibilidade. Encaixa perfeitamente nas profecias bíblicas, porque pelo que eu entendo, aquele governo não vai abranger apenas o mercado comum, mas o mundo inteiro. E eles prepararam esse plano exatamente com essa finalidade. Questão de unificação em termos de linguagem, o Esperanto, uma língua que tenta, teria alguma vinculação com Nova Era? Eu não tive nenhuma documentação para comprovar essa suspeita que sempre está sendo levantada, né? Além disso, o Esperanto não tem tido o sucesso que eles tentaram obter no mundo inteiro. Tem sido retardado bastante, né? Eu não posso afirmar que seja ou não seja, não tenho documentação sobre isso. O Conselho Mundial de Igrejas estaria também vinculado a isso? Não somente vinculado, mas faz parte desse novo grupo de servidores do mundo. Sobre isso veremos amanhã. Sim. Com essas dificuldades que existem no mundo entre certos povos ou predominância, por exemplo, árabes, judeus e coisas assim, embora estejam sendo quebradas essas barreiras entre nações, no mundo inteiro, o que existe assim de concreto no movimento Nova Era em termos de acabar com esses grupos que são antigos e que prezam a sua herança cultural e tudo mais, como os árabes, em termos muçulmanos e coisas assim, que morreriam por sua fé, que estão morrendo por sua fé, sua guerra santa, né? Que iniciativas existem nesse sentido? Existe a iniciativa política, sob pressão econômica. Eles estão conseguindo dobrar um país atrás do outro. Pierre Weil escreve nesse livro: exigimos a abertura de todas as fronteiras e a criação de um sistema monetário único. Então eles estão forçando, e depois ele continua: exigimos o reforçamento das Nações Unidas como governo federado dos povos da terra. Então eles fazem uma pressão violenta nesse sentido. Mas eles estão prevendo a necessidade de uma perseguição aos maometanos fundamentalistas, aos judeus fundamentalistas e aos cristãos fundamentalistas, aqueles que não vão aceitar, né? Isso vai ser a última etapa de eliminação. Sobre isso vamos ver amanhã ter mais informações. Agora, a política mundial tem mudado tanto que a gente vê que aquilo que parecia impossível está sendo possível. Em 1965, eu li pela primeira vez que dentro de aproximadamente 25 anos o sistema comunista seria totalmente mudado. Eu pensei, isso é impossível. Em 1981, eu li um documento chamado O Relatório da Nova Era, onde um elemento da Nova Era é perguntado: como é que vocês vão fazer com o comunismo? Então essa pessoa da Nova Era respondeu: dentro de alguns anos nós vamos mudar totalmente a fachada do comunismo para atingirmos o nosso objetivo. Está acontecendo do jeito que eles estão dizendo, né? Então eles têm uma influência tremenda no mundo inteiro, muito maior do que a gente supõe, né? Então eles fazem por pressão econômica, pressão política, usam todos os meios. E a última etapa vai ser então eliminar aqueles que não estão participando. Mais alguma pergunta? Nós notamos hoje no mundo uma grande influência do Oriente sobre o Ocidente, com cultura, com a parte da ética. Isso tem alguma coisa a ver com a Nova Era? De que maneira ela tenta utilizar toda a cultura oriental no seu movimento? Eles pretendem formar uma sociedade homogênea. E por isso esse intercâmbio, e a nossa maior influência do Oriente é exatamente na área religiosa. E grande parte da fé de Nova Era vem do Oriente. Se for possível, nós vamos mostrar também uma pequena parte de um vídeo onde mostra exatamente essa influência do hinduísmo sobre o cristianismo. Eles querem unificar religião e política. Então, dali vem essa influência, né? Quebrar as barreiras.
Nós estamos notando que a tendência de força está se concentrando mais agora super Alemanha, o Japão, e se diz até que os Estados Unidos vai passar pela dívida interna e outras coisas mais. Então a futura relação de potência seria Alemanha, Japão. Dentro dessa nova era, há essa perspectiva? A Europa deverá constituir o centro do seu governo. Eles pretendem diminuir a população do mundo. Eles têm um plano que eles chamam de plano D, e pretendem diminuir a população do mundo para 4 bilhões de habitantes. Atualmente nós estamos acima de 5, quer dizer, mais do que 1 bilhão de habitantes devem ser assassinados e, em grande parte, vão ser, conforme o plano deles, pessoas de países subdesenvolvidos, para então formar uma sociedade mais homogênea também nesse sentido. E os países ricos estão sendo, especialmente os Estados Unidos, colocados sob pressão para rebaixar o seu nível e tornar mais ou menos igual, não é? Mas a Europa está nos planos dele como centro do seu mercado econômico. Qual é a participação da música, em especial o rock ou qualquer outro tipo de música, principalmente o mantra, música oriental ou a música ocidental? Qual é o papel da música como arte dentro desse processo? Existem discos que a gente vê por aí escritos New Age, existem catálogos já com New Age. Nós vamos entrar amanhã, do início, vamos entrar amanhã um pouquinho na área da música, então. Vai ser bem resumido, eu sei que aqui tem especialistas que sabem mais de mim do que eu, mas vou entrar um pouquinho nessa área. Um dos pontos deles é a destruição das igrejas através da música. Vamos ver como eles estão fazendo isso. O arrebatamento da igreja. Irmão, eu estou convicto que serei arrebatado antes do domínio total deste homem do pecado. E se alguém aqui não tem essa convicção, eu espero que saia hoje à noite com essa convicção, porque não vai ser gostoso ficar aqui não. Agora, eu creio que existe a possibilidade de a igreja ainda ser perseguida antes do sistema realmente ser implantado na sua totalidade. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 9, sereis odiados por todos por minha causa, então virá o fim. Esse sereis odiados por todos por minha causa não podem ser os judeus, porque os judeus, conforme eu entendo, somente vão se converter no fim desse governo. Então não seria por causa de Cristo nesse caso. Nunca houve ódio contra os cristãos a nível mundial. Mas o movimento Nova Era está preparando uma perseguição a nível mundial, sobre o que nós vamos ver amanhã. Então, eu vejo a possibilidade de nós ainda entrarmos numa perseguição, a não ser que Deus tenha muita compaixão de nós e nos leve logo para si. Mais alguma pergunta? Com isso, o senhor está antecipando que é inevitável que Nova Era vença. E o curso visa pôr os discípulos de Cristo de sobreaviso com a Nova Era. Eu acho inevitável que as profecias bíblicas se cumpram. Sim, é inevitável que o anticristo venha. Exatamente, conforme eu entendo a Bíblia é assim. E eu vejo que a Nova Era está se encaixando perfeitamente naquilo que a Bíblia está dizendo. Por isso eu acho que eles estão conseguindo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, né? Agora, nunca devemos esquecer que o vencedor final será Deus, e não o anticristo. Contra a minha igreja as portas do Hades não prevalecerão. Essa é a esperança. Existe algum movimento similar, em tamanho, grandiosidade, profundidade, abrangência? Algum movimento Nova Era? Não. Houve, aliás, o movimento começou bem antes daquilo que eu comecei a relatar hoje, por questão de tempo, não falei tudo. Houve um movimento já desde 1773, já nesse sentido, mas ele se incorporou ao movimento Nova Era, estão trabalhando juntos agora, né? Mas nesse tamanho, nessa dimensão de Nova Era, nunca houve nada igual. Eu agradeço pela atenção. Nós é que agradecemos. E só o último registro, eu gostaria que cada pessoa escrevesse numa dessas folhas de ofício a sua opinião
o que você achou tanto do conteúdo quanto do curso em si, da parte de organização, ou como você está reagindo diante do que está acontecendo aqui. Certo? Escreva numa folha de papel, que é bom tanto para nós quanto para você ter escrito como está reagindo a esse processo. Hoje à noite, a partir. Era isso da noite. Certo? Não esqueçam também que nós temos alguns livros, as livrarias trouxeram alguns livros a respeito da nova era e temas afins que estão à disposição de vocês ali. Repetindo mais uma vez, haverá vídeo, estará à venda, podem conversar com o Lucas hoje mesmo ou amanhã, e também fita cassete. Eles estarão disponíveis a partir da próxima quinta-feira. Você já pode hoje conversar com ele e dar o seu nome para que ele possa saber quantos fazer. Alguma outra questão? Pergunta? Eu queria apenas fazer lembrar mais uma vez, no início foi sugerido que as pessoas que tivessem perguntas escrevessem e encaminhassem por escrito. Isso iria facilitar em dois sentidos. Em primeiro lugar, várias perguntas que foram feitas estão relacionadas ao tema que será abordado amanhã. E para não ficar repetindo, eu posso então, as perguntas escritas eu posso ver, deixo aquelas fora que vão ser abordadas automaticamente no estudo posterior e então só tratar aquelas que não se encaixam no estudo posterior. Além disso, para mim será útil ter as perguntas levar para casa para incluir já no futuro estudo que estarei fazendo para responder já dentro do estudo das próximas perguntas. Não é? Obrigado mais uma vez. Vocês podem entregar então as perguntas para mim. De fazer inicialmente uma pergunta, algumas pessoas observaram ontem que tiveram dificuldades de enxergar as transparências lá na parede por causa de eu não ser transparente. Ficaria melhor se eu desse o estudo sentado? Seria melhor? Ok. Não é questão da idade, porque ainda suporto ficar entre algumas horas, mas eu irei então fazer isso desta forma enquanto estiver mostrando as transparências. Em 1982 foi publicado nos jornais, nos maiores jornais e nas maiores revistas do mundo inteiro, no mesmo dia, uma reportagem que saiu também aqui no Brasil, em diversos jornais, onde consta: o Cristo está aqui agora. Então, algumas características e o fato de ele se apresentar ao público pela televisão. Só que esta apresentação não aconteceu. Eles mais tarde disseram que o mundo ainda não estava maduro. Quem mandou publicar isso foi um homem chamado Benjamin Creme. Ele se considera como um João Batista, no sentido de preparar o mundo para o anticristo. E ele então disse que o mundo ainda não estava preparado porque ainda existe muito o vírus do ódio e da separação, principalmente da parte dos cristãos. E isso me faz lembrar novamente 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde nós lemos que o mistério da injustiça já está operando, mas aguarda somente que seja retirado aquele que agora o detém. Quer dizer, ele está sendo detido, freado e não está podendo se apresentar dentro do cronograma que foi por ele estabelecido. Eles tiveram que alterar algumas vezes já datas dentro do seu cronograma, mostrando com isso mais uma vez como é real aquilo que a Bíblia diz. Não estão conseguindo cumprir dentro do esquema planejado que eles estão querendo. Eu quero enfatizar mais uma vez que o fato de eles estarem usando o nome Cristo não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia, o nosso Cristo. Eles chamam ele o Cristo no sentido de o enviado. Quando eles falam no Ocidente, eles falam Maitreya Cristo. Quando eles falam nos países maometanos, eles falam Maitreya Iman Mahdi. Quando falam nos países confucionistas, eles falam Maitreya Krishna. E assim por diante. Então, eles se adaptam a cada região geográfica de acordo com a predominância religiosa.
E eles dizem abertamente que esse Cristo não é Jesus Cristo, porque dizem que Cristo não foi filho de Deus e jamais quis ser filho de Deus. Vamos agora para algumas perguntas que têm sido entregues ontem. No Brasil, quais os grupos estão de forma direta ou indireta envolvidos ou promovendo o movimento Nova Era? Eu poderia citar talvez mais de 50 nomes só por ter ouvido, mas eu gosto de falar só aquilo que eu posso provar. Então eu vou citar alguns nomes dos quais eu tenho documentos que comprovam que eles estão comprometidos com isso. Uma das organizações mais comprometidas é o Chase Manhattan Bank, aqui no Brasil ligado ao Banco Lar Brasileiro. Essa rede bancária pertence à organização Rockefeller. O Davi Rockefeller é um dos maiores elementos da nova era no sentido de programação das finanças, e eles estão sustentando com verbas muito grandes este movimento. Então eles são entre os grandes. Depois tem a IBM, conhecida no mundo todo, que também tem sustentado com verbas muito generosas o movimento Nova Era. Depois tem vários grupos que produzem produtos de medicina alternativa, como por exemplo o Biomaster, que produzem aqueles colchões magnéticos sobre que nós vamos falar hoje mais tarde ainda. Os restaurantes vegetarianos, praticamente todos estão ligados ao movimento Nova Era. Uma das organizações que tem crescido tremendamente em poucos anos é o Boticário, e o líder do Boticário também está favorecendo, trabalhando a favor de Nova Era. Aliás, ontem deu para sentir assim um pouquinho cheiro de Nova Era aqui, quando algumas irmãs estavam chegando aqui perto, né? Trazem não somente bom cheiro de Cristo, mas também bom cheiro do Anticristo, né? Então são essas algumas organizações. Há muitas outras, mas eu gosto de falar somente onde eu posso depois apresentar as provas a isso, né? Outra pergunta. Quando as crianças recém-nascidas recebem o registro na testa como consentimento dos pais, qual a condição dela mais tarde de se deixar desvincular deste movimento no caso dela não aceitar? Sem dúvida, esta é uma questão difícil. Em Apocalipse nós lemos que todos, grandes e pequenos, irão receber o número. Quer dizer, as crianças também estão envolvidas nisto. E o texto então nos mostra que a ira de Deus vai chegar sobre aqueles que têm o número. Agora, até que ponto isso vai afetar as crianças? Esta é uma questão para a qual eu não tenho resposta. Eu tenho certeza absoluta que Deus é justo e Ele não vai permitir que alguém, por culpa alheia, vai então sofrer as consequências. Por isso, eu creio que as crianças estarão isentas da condenação de Deus por causa disso. Mas isso é uma opinião pessoal, não posso apresentar textos bíblicos para provar isto. Se existe algum meio de destruir este movimento? E, junto com isso, vem uma outra pergunta: pode ou deve o cristão tentar lutar contra esses fatos que de fato são irreversíveis? Este movimento vai ser destruído, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 19 e 20. Todo o sistema deles vai ser destruído quando o Senhor Jesus Cristo chegar. Eu creio que antes disso não é possível destruir, mas eu creio que nós, como cristãos, temos que tomar certas medidas no sentido de esclarecer e colocar a pessoa diante da possibilidade de evitar isto. Nós vamos entrar hoje à tarde na área da educação. A educação tem sido a área onde eles têm tido a maior penetração. Tenho dado na Alemanha palestras em várias igrejas e eu sei que algumas escolas
mesmo escolas não cristãs, quando ficaram cientes do que estava por trás do movimento Nova Era, abandonaram totalmente o material preparado para as escolas por Nova Era. Foi planejado para o mundo inteiro um sistema de reprogramação da mente das pessoas, começando com crianças de 5 anos de idade já. Entraremos mais tarde mais explicitamente sobre esse assunto. Esse material está sendo levado para as escolas e a maioria dos professores não sabe qual é o significado dessas mensagens e dessas técnicas que são usadas. E muitos professores, quando ficam sabendo, abandonam imediatamente porque não querem ter nenhuma participação no movimento dessa natureza. Então, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eu sei de diversas escolas que depois de serem informadas através de palestras, simplesmente abandonaram e se negam a continuar com esse tipo de material. Eu creio que também é muito importante as pessoas que trabalham nas fábricas saberem o que está por trás de certas técnicas de treinamento para ampliação do seu potencial mental e de vendas, assim por diante. Vamos entrar mais tarde sobre isso também, mas ali há uma grande área onde nós temos um trabalho a fazer para alertar e ajudar as pessoas que tenham condições de compreender o que está se passando e tenham meios, então, de dizer não para isto. A próxima pergunta: se a pergunta diz o seguinte: a ecologia tem alcançado grande desenvolvimento e todos concordam com a necessidade de preservação do meio ambiente. Pergunto: a ecologia também tem sido utilizada pela Nova Era na educação e como isto ocorre? Realmente, o movimento ecológico tem se expandido rapidamente nos últimos anos, no mundo inteiro, de uma forma sem precedentes. Eu tenho listas de pessoas que estão apoiando este movimento Nova Era. Esta aqui é uma das listas que eu peguei diretamente do movimento Nova Era. Estava assistindo em Curitiba um encerramento de um congresso da Nova Era. Entrei lá mais ou menos de penetra, junto com mais um obreiro, os outros todos eram do movimento. O pessoal da Nova Era não gostou muito de nós, porque nós quebramos a corrente deles de meditação para este Maitreya chegar a se manifestar no mundo. Ainda pude conversar com o líder, darei mais tarde algumas informações sobre isso, mas no fim passei pela mesa e vi que tinha diversos formulários, listas e material deles. Perguntei então ao distribuidor para quem era. Ele disse: bom, isso foi para os membros da Nova Era, mas nem todos chegaram, então alguns sobraram. Falei: o que vocês vão fazer? Não, ele disse: isso aqui é só para o pessoal que estava inscrito e agora nós vamos destruir. Ele disse: você não recebeu nada? Falei: não, não me deram absolutamente nada. Então pega, está na hora de pegar. E é claro que é isso que eu queria. Então, tenho listas novamente que eles forneceram. Aqui constam então nomes, isso aqui é algo bem resumido, né? Nomes de pessoas que estão ligadas. E um dos nomes aqui é José Lutzenberger, da Ecologia. Então, da lista deles mesmo, onde consta o nome deles. Aliás, aqui tem outros nomes bem conhecidos. D. Paulo Evaristo Arnes, quem é que não conhece ele, né? Depois, Regina Duarte, Rita Lee, Ronivon, Teresa Zerbini, assim por diante. Tem também D. Eldar Câmara, o bispo metralhadora, né? E Henry Soibel, o maior rabino dos judeus aqui do Brasil, está ligado a isso também. Uma série de outros elementos que estão ligados. Não somente eles, mas também Marcela Pérez de Cuellar, esposa do secretário-geral das Nações Unidas. Depois tem aqui também o Jacques Cousteau, amigo de tanta gente, não é? E assim por diante. Também Coração Aquino e o próprio Javier Pérez de Cuellar também está ligado ao movimento. Então ali a gente vê um pouquinho assim como esse movimento está expandido. Realmente a ecologia tem recebido um grande destaque da parte dos elementos da Nova Era nos últimos anos. E a pergunta em geral é: será que nós deveríamos combater
essa área da implementação da nova era na ecologia. A Bíblia nos ensina, já no livro de Gênesis, que nós devemos, que o homem deveria cultivar e guardar.